Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém, irmãos? Nós vamos estudar mais uma lição neste dia que tem como título o risco da depressão por conta das tribulações. E vamos retratar na vida do apóstolo Paulo, enquadrado lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8. E nós vamos orar neste momento, nós vamos agradecer a Deus e pedindo a Ele sabedoria para que possamos entender de fato toda esta lição. Oremos. Pai, muito obrigado. Abençoe a cada um dos irmãos que estão ouvindo esta palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a te servir, a te adorar, a entender os seus desígnios através desta palavra. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. O texto-chave desta lição, o risco da depressão por conta das tribulações, está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, a qual nós acabamos de falar para os irmãos, mas eu estarei lendo, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O apóstolo Paulo, em tudo, de fato, ele era atribulado, mas ele não desanimava, ele não se angustiava diante dessas situações que o mundo oferecia. Porque, a bem da verdade, a gente sabe que o princípio dele era fazer a vontade de Deus, buscar os propósitos de Cristo Jesus em todos os momentos, sem retroagir, sem fracassar. Ele sabia que mesmo que se ele morresse, ele estaria na glória, se ele vivesse, ele continuava pregando o evangelho. Para ele era lucro. Então, em momento algum, o apóstolo Paulo iria fracassar mediante as situações. Bem, aqui no início da nossa lição, diz que muitas pessoas pensam que se tornar cristão significa que vai estar livre das angústias do sofrimento. Coitado, meu irmão, não é assim. Quando você é cristão, aí é que o inimigo de nossas almas pretende nos atacar de várias formas. Se você reparar biblicamente, os discípulos de Jesus, quando estavam lá no barco, e houve-se uma grande tempestade, Jesus estava no barco, dormindo. E de repente os discípulos não conseguiram colocar o barco no prumo ou no caminho adequado. Eles acordaram: Jesus, nos ajude. Jesus repreendeu a tempestade, repreendeu o mar, e houve-se bonança naquele momento. Jesus estava no barco. Então, mesmo Jesus estando no seu barco, você não está isento de tempestade. Os problemas da vida poderão te alcançar, mas acreditamos que Jesus está no barco. Bem, podemos perceber aqui também nesse texto que nem Cristo, a inspiração do apóstolo Paulo, nem Cristo obteve grandes situações maravilhosas aqui nessa terra em termos de bonança, mas sim de pregação do evangelho, porque a gente vê que Jesus, ele passou por tribulações. Por isso que ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu também venci o mundo. Então isso significa que se o nosso Cristo venceu, nós também iremos vencer. Existem algumas coisas que nós estamos sujeitos aqui nessa terra, diante de algumas tribulações, sofrimento, situações tão terríveis que podem acontecer na minha e na sua vida. E aqui o texto lista algumas, dizendo assim: doenças, mortes de pessoas queridas, depressão, acidentes, desemprego e perseguições. São situações que, por algum motivo, meu irmão, eu tenho certeza que você já passou. O apóstolo Paulo passava por tantas situações como esta. Tanto que ele diz que sofreu várias quarentenas de açoite. Um dia, uma noite, ficou no abismo. O apóstolo Paulo sofreu naufrágio 3 vezes. Ele foi preso no templo e em sua casa também. Então, percebemos que o apóstolo Paulo, a vida dele não foi fácil. Mas ele nunca deixou de pregar o evangelho de Deus. Ele nunca deixou que as tribulações e as angústias tomassem conta da vida dele. Pelo contrário, ele procurou sempre colocar o propósito dele através de Cristo Jesus. Pois bem, sabemos que através de suas cartas, o apóstolo Paulo, e que sua caminhada não foi fácil. Meu irmão, a sua caminhada cristã não está sendo fácil? Eu sei disso, porque a minha também não está sendo. Mas nós temos a certeza que quem nos garante a vitória é Cristo Jesus. E às vezes a gente fala: nossa vitória é aqui na terra, não sei o que lá, coisa e tal. Mas a gente sabe que o nosso galardão é nos céus. A coroa da vida, adentrar aos céus pela porta, ouvindo: vinde bendito de meu Pai, e recebi por herança aquilo que vos tenho dado. Isso que é a herança que o cristão realmente almeja. Porque aqui nessa terra, meu irmão, enquanto estiver aqui nessa terra, se prepare para lutas,
adversidades e tribulações. Bem, aqui no primeiro ponto, sobre essa lição de risco da depressão por conta das tribulações, o apóstolo Paulo teve que se segurar, porque senão ele, de fato, poderia entrar num estado clínico, depressivo, e isso certamente seria muito ruim para ele, para aqueles que estavam o seguindo, né, vendo nele Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo teve que ter sabedoria para poder lidar com todas essas situações. Bem, o primeiro ponto diz: é possível ter uma vida sem tribulações? Já quero dizer para você que não, tá? Não é possível. Mas é possível você lidar com as situações da vida, né? Porque a gente sabe que não é fácil para a gente, como seres humanos. Nós não somos anjos e nós estamos em todo tempo vivendo momentos tão diferentes em nossas vidas, em decorrência de tantas essas coisas que nós apresentamos de sofrimento, seja por falecimento de alguém da família, por desemprego, seja ela por alguma doença, alguma situação na sua vida. Isso pode nos levar a um estado depressivo. Essas tribulações, alguma calúnia, alguma difamação, perseguição de pessoas acima, procurando perseguir a sua vida, tentando te atrapalhar, denigrir a sua imagem. Isso tudo pode nos levar a um estado de depressão por tribulação muito grande. Mas o apóstolo Paulo, ele passou por tudo isso. Por isso que quando nós vemos aqui no texto da base, né, aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, que ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Em tudo. Não é só na sua casa, não é só no seu trabalho, não é só na igreja, não é só na rua. Em tudo somos atribulados. Mas nós não podemos nos angustiar mediante a situação e procurarmos, mediante as tribulações, que nós não podemos nos controlar as tribulações, mas as angústias da vida sim, porque as tribulações elas sempre vão vir diante de você, mas as angústias você pode controlar, você pode dar a volta por cima, você pode entender que você precisa viver, que você precisa andar para frente, não pode estar estacionado mediante as situações que o mundo muitas vezes nos oferece. Então, aqui nesse primeiro ponto, se é possível ter uma vida sem tribulações, eu já disse que não, porque mais que sejamos alguém como o apóstolo Paulo, pessoas dedicadas ao reino de Deus, operantes na palavra, nós estamos suscetíveis a acontecer. Muitos homens de Deus e mulheres de Deus foram humilhados, esquartejados, jogados vivos na fogueira, foram decapitados, mas nem por isso eles traficaram a fidelidade deles. Antes tiveram fé, fidelidade como algo inegociável e incorruptível diante de Deus. E é por isso, irmãos, que precisamos nos espelhar em grandes homens e mulheres de Deus que fizeram tantas coisas importantíssimas para que hoje pudéssemos ter a oportunidade de nos levantarmos, nos erguermos mediante as situações tão terríveis das nossas vidas. Aqui diz também no texto, assim como cristãos, assim como Cristo, melhor dizendo, não esteve livre de sofrimento, Paulo sabia disso, por isso não vemos reclamando de suas adversidades. Muito menos o vemos prometendo aos outros uma vida sem tristeza, tempestade ou angústia. Então a gente pode perceber que o apóstolo Paulo ele não reclamava das angústias, tampouco das tribulações, porque a tribulação gera uma angústia. A tribulação é algo que é imposto, é algo que você não pode controlar, algo que alguém pode trazer para você, te denigrindo, um acidente, uma pessoa da sua família morrer. Isso é uma tribulação, você não tem como você controlar e nem fugir da tribulação. Mas a angústia você pode controlar, porque aí parte do seu intelecto, do seu pensamento, do seu psíquico, né? Daquilo que você não consegue tirar do seu coração, você precisa, para que isso não se torne uma angústia e decorrentemente numa depressão. Então o apóstolo Paulo sabia lidar muito bem com isso, porque em todos os momentos ele tinha tribulações. Porém, ele dizia que ele não era angustiado. Essas coisas ele, batia nele, jogava de lado, batia para cá, jogava para o outro lado, né? Mas ele não deixava com que isso abalasse a fé dele mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso que, antes mesmo dele, o rei Davi,
né, diz lá no Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você não vai ser atingido. Então, as angústias da vida não podem, de forma alguma, atingir aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, precisamos nos levantar, nos reerguer e saber que Cristo é que nos garante a vitória através do sangue derramado na cruz do Calvário. Pois bem, Paulo pregou a verdade e isso lhe trouxe muitos problemas. Quando as tribulações vêm, muitas vezes é por você falar a verdade. É claro que você não vai ficar falando a verdade o tempo todo, né? Apesar que eu estou querendo dizer, não é que você tem que deixar de falar a verdade, mas você não tem que ficar falando as coisas para as pessoas o tempo todo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu sou um pastor, aí eu estou lá no púlpito. Eu sei de algumas coisas lá, eu vou ficar olhando para a cara dos irmãos e falando aquelas coisas? Não, eu posso fazer uma pregação, porque isso é uma disciplina formativa, como a nossa Convenção Batista Brasileira nos determina através das disciplinas, né? A formativa, que é através da pregação, através de uma ilustração. Eu não preciso olhar para o irmão e ficar falando sempre aquelas coisas para os irmãos. É bem que a palavra faz uma transformação e essa palavra não é minha, não é tua, é a palavra de Deus. E quando nós falamos a verdade e precisamos de fato admoestar e falarmos para aquelas pessoas aquilo que de fato deva ser, você acaba muitas vezes arrumando inimigo. O apóstolo Paulo arrumou vários inimigos. E como pastor eu entendo muito bem disso. Quando a gente fala muitas vezes a verdade para um irmão ou para uma irmã, mesmo de uma forma educativa, querendo ajudar, muitas das vezes aquela pessoa não entende da forma adequada e se torna algo crucial na vida do ministério pastoral e da igreja, porque há uma perseguição e uma dificuldade. Eu creio que você deva estar imaginando aí, né, nesse momento, e isso passou por mim também, já aconteceu comigo. Então isso acontece com todos nós. Então precisamos ter sabedoria e entendimento para lidar com certas situações. Pois bem, no caso do apóstolo Paulo, né, o morrer seria lucro, mas que enquanto estivesse vivo, seu viver seria para Cristo. Meus irmãos, enquanto nós estivermos vivos, nós precisamos doar o nosso tempo para Cristo, pregando o Evangelho, trabalhando em prol do reino. Eu sei que através disso, como o apóstolo Paulo teve uma depressão, não teve a depressão, na verdade, ele diz que podemos ter uma depressão em decorrência das tribulações. O apóstolo Paulo foi perseguido porque ele pregava o reino de Deus, falava de fato a verdade, era uma pessoa que se destacava naquilo que fazia e as pessoas tinham ciúme dele, e por isso, muitas vezes, o apóstolo Paulo tinha grandes problemas e situações tão terríveis. Por isso que ele diz aqui em 2 Coríntios, eu li o capítulo 4, versículo 8, mas tem o 9 e o 10, que diz assim: o fato é que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ou seja, o apóstolo Paulo trazia nele, tanto ele fala, trago no meu corpo as marcas de Cristo, as chicotadas, as noites mal dormidas, as escorrações, eles foram escorraçados, né? As bateções, né? Arranhões. O apóstolo Paulo foi realmente massacrado de todas as formas. E isso era algo muito normal naquela época, quando as pessoas eram presas e elas eram chicoteadas, arranhadas, bufeteadas. E o apóstolo Paulo sofreu muito com isso. E ele tinha o corpo todo marcado. Por isso ele dizia, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Preso por grilhões, bem apertados, tanto nas mãos, né, nos punhos, como também nos tornozelos. Realmente era terrível, né, a vida do apóstolo Paulo e de seus cristãos na época, mediante essas perseguições. Hoje nós não temos tantas perseguições assim, mas mesmo assim muitas pessoas deixam de pregar o reino de Deus, o Evangelho. Pregamos, como o apóstolo Paulo diz, né, a tempo e fora de tempo. Bem, continuando aqui no texto, ou melhor, na lição, diz assim: precisamos lembrar que Paulo não foi o único servo do Senhor a passar por situações assim. A bem da verdade, se formos ver, Paulo passou com Silas, Barnabé passou também, os discípulos, Pedro morreu
na cruz de cabeça para baixo, Tiago, Tomé e tantos outros morreram, transpassado por flechas, outro esfolado na Frígia, né? Um país daquela época, o outro arrastado com uma corda nos pés e colocaram nos 2 cavalos e nos 2 pés dele e chotaram os cavalos, partiu ele no meio e foi, né, arrastando ele pelo chão. Muitos discípulos realmente sofreram, outras pessoas foram jogadas dentro de fogueiras. Então foram situações adversas, mas em momento algum eles deixaram de pregar o reino de Deus, de pregar a palavra dele. Então o apóstolo Paulo não foi o único que sofreu essa situação. Outros foram perseguidos, mas permaneceram firmes na palavra. Aí nós retratamos às vezes para o nosso dia. Às vezes uma pessoa fala malzinho da gente, a gente não quer mais ir para a igreja. Não vou mais falar com fulano, não vou mais falar com Beltrano, não vou mais ir à igreja, a gente faz bico, né? E eles, na época, os discípulos, os apóstolos sofreram muitos, irmãos. E mesmo assim, eles não fizeram dengo, não ficaram de mimimi, como dizem aí, né? E nem foram infantis. Foram servos de Deus, proclamadores do reino, e não se importavam em as coisas do que faziam com eles, né? Eles se importavam em pregar o reino de Deus. Então, precisamos nos reerguer e não deixar com que as tribulações se tornem angústias nas nossas vidas. Outra situação muito importante também diz que o significado da palavra desespero que o apóstolo Paulo usa, né, no texto que lemos, está totalmente significa estar totalmente perdido, tá? Está totalmente desprovido de recursos, renunciar a todas as esperanças e estar em grande desespero. Ou seja, esse texto dito, né, do apóstolo Paulo sobre a questão desse desespero que ele vivenciou juntamente com os demais discípulos, mostra que de fato é algo muito além do que aquilo que nós imaginamos. Ou seja, não tem mais rumo, não consegue identificar uma saída, algo que é totalmente desprovido de recursos. Era uma situação realmente terrível que ele vivia. Mas isso não foi o suficiente de trazer angústia para a vida do apóstolo. Pelo contrário, ele procurou se apegar em Deus. Ele procurou entender que as tribulações e angústia era nada menos algo que queria atrapalhar ele de fazer a coisa que ele gostava, que era de pregar o evangelho. Não deixe, meu irmão, que as angústias da vida tornem um estado depressivo na sua vida e te traga ao declive acentuado e você seja uma pessoa totalmente dependente de remédios, doente. Deixa Deus trabalhar em você e faça a vontade dele em todo momento. Bem, durante todo o tempo, ele estava às voltas com prisões, o apóstolo Paulo, né, surras, calúnias, perseguições, pessoas que abandonaram ele, né, além de ser ferido por amigos. Eu imagino que você já passou por situações também igual a essa. Foi ferido por alguém, as pessoas te caluniando o tempo todo, tentando te colocar para baixo, falando mal de você. Isso, essas tribulações, né? Essas tribulações pode trazer uma depressão para a sua vida. Você vê seu nome lá na internet sendo caluniado por alguém que você tanto amou, pessoas que você gosta, ou pessoas da sua família, do seu convívio, da sua igreja. Muito cuidado, meus irmãos, porque isso pode te dar uma depressão por conta de tribulações. E o apóstolo Paulo, ele não se ateu a essas situações. Ele jogou isso de lado e procurou fazer somente a vontade de Deus, entendendo que aquilo poderia acabar com a saúde física e emocional e espiritual dele. Por isso ele não dava bola para isso. Isso ele jogava de lado. Então precisamos fazer isso também, irmãos. Não fique dando ibope para problemas, calúnias, né? Pessoas que te perseguem, pessoas que tentam depreciar o seu trabalho e a sua vida. Tá? Coloque isso de lado. Passa por cima disso. Porque isso pode tornar uma ferida muito grande no seu coração, na sua alma, na sua vida. E você, por motivos óbvios, né? Por ter dado trela à situação, cair numa doença realmente depressiva, no estado gravíssimo. Bem, é de se esperar, portanto, que Paulo, em algum momento, se sentisse
desesperado. Isso é verdade. Vários momentos nos sentimos desesperados. Imagina o apóstolo Paulo, né? É de se entender que houvesse momentos de grande angústia em sua vida e nenhum ser humano em paz é capaz, melhor dizendo, de suportar tantas situações, tantas insensibilidades. O apóstolo Paulo, aquilo poderia corroer ele por dentro, matar, tornar um câncer, alguma doença assim, estourar lá dentro. Então, irmãos, precisamos, em nome do Senhor Jesus, quando nós tivermos luta, depressão, situações assim, procurar nos arejar a nossa mente, buscar em Deus, procurar ajuda psíquica também, que isso é muito importante, mas não ficarmos ali, batendo cabeça, até que isso um dia possa se tornar em algo realmente catastrófico para a sua vida. O apóstolo Paulo jogava isso tudo para o lado, né, como eu já disse em outros momentos aqui nessa lição, e procurava colocar a vida dele em ordem, a mente dele em ordem. Ele não ficava choramingando pelas coisas que estavam acontecendo de forma negativa para ele. Ele procurava fazer as coisas positivas em prol do reino de Deus. Bem, o segundo ponto da lição aqui também diz o grande perigo. E nessa situação que muitos entram realmente em depressão. Podemos ver aqui que a depressão sempre tem como causa alguns episódios dramáticos na nossa vida. A depressão, ela traz alguma coisa dramática em nossas vidas. E uma delas é justamente a vontade de não ver ninguém, de não entender. E a depressão muitas vezes ela é silenciosa. E as tribulações da vida, seja ela dentro da igreja, na sua casa, no seu trabalho, ela pode realmente trazer episódios dramáticos na sua vida, se você não procurar fazer com que as tribulações não se tornem em angústias em sua vida. Como cristão, não podemos esperar uma vida isenta de tribulações e sofrimentos. Isso eu já disse no início. O próprio Senhor Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Livro de João, capítulo 33. Assim mesmo que hoje você esteja vivenciando momentos de paz, não se espante quando a tempestade chegar. Às vezes a gente está numa boa, tudo tranquilo, uma maravilha, né? Como dizem aí, né? Um melzinho na chupeta, uma uva. Aí depois fica tudo amargo, tudo terrível, tenebroso para a nossa vida. E é aí que nós precisamos entender que após a tempestade, ela há a bonança. Eu falei há pouco tempo agora, desse momento, onde Jesus e os discípulos estavam lá na tempestade, lá no barco. Depois houve o quê? Bonança. Então entenda que as tribulações, elas são momentâneas. Mas a angústia, ela pode se tornar uma coisa gravíssima. Ou seja, uma coisa quase que imperceptível, né? Vamos dizer assim. Mas que lá na frente pode se tornar algo dramático. Uma coisa sem fim. Uma coisa sem término na nossa vida. Porque você passa a entender, puxa, eu não vou conseguir sair dessa, não vai dar, eu não consigo, acaba não buscando ajuda, e não entendendo que você já passou por momentos tão difíceis quanto este, e que agora você precisa acalmar a sua mente e entender que as tribulações, elas são momentâneas, mas a angústia, ela pode ficar muito tempo, mas para isso você não pode nem deixar ela chegar na sua vida, controlá-las. Embora não controle a tribulação, mas as angústias, aquilo que pode ferir você, atrapalhar a sua vida, isso pode ser retirado da sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, continuando aqui, sobre as tribulações, elas chegarão como chegaram a todos os homens e mulheres de Deus no passado. Só saiba distinguir tribulação de angústia. Como eu já disse, né? Tribulação você não controla. Angústia você controla sim, tá? Então as tribulações sempre vão vir na sua vida, mas quando elas vierem, elas vão vir sendo carregadas por uma angústia que pode transformar em você uma pessoa depressiva, num poço sem fim. Mas para isso você precisa ficar alerta e já desde o início começar a trabalhar para que essas coisas não possam angustiar e atrapalhar a sua vida.
Bem, aqui diz também no finalzinho, né, desse segundo ponto, que é sobre o grande perigo, é aqui que prevalece o texto de Filipenses 4:13. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Quando estamos fortalecidos em Cristo Jesus, ele de fato nos ajuda e nos garante a vitória, e por isso precisamos, em nome dele, entender que somos importantes para o reino e que ele já morreu na cruz por nós. Então não precisa você morrer pela igreja, você precisa morrer pelo cargo, você não precisa morrer pelo seu ministério, não precisa morrer por nada disso. Isso não pode trazer tristeza, isso não pode trazer angústia, isso não pode trazer problema. Isso tem que trazer paz e alegria para você, tá? Continuando aqui, com frequência o sofrimento é usado por Deus para lapidar alguns de seus servos, né? Ou seja, a nossa vida. Se você está sofrendo por algo, provavelmente é Deus trabalhando, lapidando você para que você se torne um diamante bem valioso. Porque o diamante, ele só se torna valioso depois que ele é lapidado, né? Deixa ele prontinho ali, né? Lixado, lapidado. E o ouro é quando passa pelo fogo. Então, por alguma coisa, nós vamos ter que passar para que nós possamos nos tornar pessoas cada vez melhores para a honra e glória do nosso Deus. Por isso diz aqui, portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscitou dos mortos. Palavra de Deus aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz. Então, meus irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, Cristo, ele morreu por nós, ele confia em cada um de nós e entende que se você está passando por alguma tribulação, isso não é para a sua morte, mas sim para a sua vida. E através da sua vida, resgatar pessoas que estão em plena tribulação em decorrência de situações das suas vidas, né? E isso tornando em quadros gravíssimos de depressão. E eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que se atenha a este caso, a essa situação, sobre a vida do apóstolo Paulo, que nos dá uma lição tão importante, que até o fim da carreira, do ministério dele, quando ele diz, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, significava que o apóstolo Paulo estava muito bem e fez com muita excelência, com grande alegria, com grande prazer, a obra de Deus aqui nessa terra. Sejamos firmes, fiéis, obreiros fidedignos, e Deus é que nos garante a vitória. Deus abençoe a sua vida e que possamos ricamente ser instrumentos nas mãos dele para a proclamação do reino do nosso Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Amém, amém e amém.